Bem-vindos à nossa aula, bem-vindos à nossa aula 129. Começo aqui pedindo desculpas que a última aula 128 eu gravei sem gravar. Peço desculpas. Pensei em regravar a aula. No entanto, os comentários que fiz sobre dentro da aula foram tão naturais e tão ricos, eu assisti novamente o vídeo, que eu não podia correr o risco de não repetir esses comentários, esquecer. Então eu resolvi deixar e peço desculpas por tanto. Item 8 do capítulo 16, monopólio de demanda. É um capítulo muito curto, é um capítulo que é mais um fato de curiosidade, uma vez que não existe tal coisa como monopólio de demanda. Mas vocês vão entender o porquê que Mises coloca isso aqui. Preços monopolísticos só podem emergir de um monopólio de oferta. Ponto. Um monopólio de demanda não produz uma situação de mercado diferente daquela que existiria se a demanda não fosse monopolizada. O monopólio de demanda, o monopólio de demanda. Você produz um bem, só tem um comprador para aquilo. Um monopólio de demanda não produz uma situação de mercado diferente daquela que existiria se a demanda não fosse monopolizada, se tivesse outros compradores. Não muda nada. O comprador monopolístico, seja ele um indivíduo, blá blá blá, ou um grupo de indivíduos, né, agindo em comum acordo, não pode, agindo em comum acordo, todo mundo só vai comprar o mesmo produto de um mesmo fornecedor. Não pode obter um ganho específico correspondente ao ganho monopolístico de um vendedor monopolístico. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é não influi em nada. Se restringir a demanda, se o cara que é o monopolista, só ele pode comprar um produto, o teu vendedor só pode vender para você. O teu vendedor só pode vender para você. Não tem para outra pessoa que ele possa vender. Então, você tem um monopólio de demanda. Mas se você restringir a demanda, vai comprar por preços mais caros. Perdão. Se você restringir a demanda, vai comprar por preços mais baixos, mas a quantidade comprada também diminuirá. Se você aumentar a demanda, os preços sobem, mas você compra mais. Atenção, até comecei falando aí, marquei bobagem. Se restringir a demanda, se você falar assim, vou comprar menos para sobrar no mercado, você vai pagar preços mais baixos, mas vai ter uma quantidade menor do que aquela que você precisa para fazer seu produto. Não faz sentido. O preço vai ser o preço competitivo. Da mesma maneira que os governos restringem a competição a fim de melhorar a situação de vendedores privilegiados, também pode restringir a competição para favorecer compradores privilegiados. Mas isso não retrata uma coisa. O importante aqui é o seguinte: do mesmo jeito que ele cria monopolistas de venda, vendedores monopolísticos, existe um jeito, e foi feito no Brasil no governo Fernando Henrique Cardoso, que é um socialista, ah, essa restrição para privilegiar compradores, o povo brasileiro. Inúmeras vezes, governos embargam a exportação de certas mercadorias. Desta forma, pela exclusão de compradores estrangeiros, procuram obter uma redução nos preços domésticos. Mas este preço reduzido não é uma contrapartida do preço monopolístico. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. O fato é, pura e simplesmente, que realmente tem um monopólio de demanda, mas o preço vai ser o mesmo. Em 94, 95, o... existia no Brasil cotas de exportação. Por exemplo, você não podia exportar todo o açúcar que você produzia. Você tinha uma cota de exportação que era 40% da sua produção. Então sobrava açúcar no mercado e o preço não subia. Toda intervenção do mercado, mas, bom, PSDB é o socialismo fabiano,
É isso aí. O que é habitualmente estudado sob o nome de monopólio de demanda são certos fenômenos da determinação dos preços de fatores complementares de produção específicos. Horas, horas. Então, o que é habitualmente estudado, nós vamos ver aqui o estudo do que acontece quando existe um monopólio de demanda, ou seja, só você é comprador de alguns bens específicos da sua produção, só você é comprador de alguns bens, ah, e esses bens são específicos, então tem que ser específicos, porque só você é comprador deles. Então, eles só têm você para vender. A produção de uma unidade de mercadoria M requer, além do emprego de vários fatores não específicos, então tem coisa que você compra que pode ser vendido para todo mundo, que serve para você e serve para outro, né? Requer, além disso, o emprego de uma unidade de cada um dos dois fatores absolutamente específicos A e B. Então, veja, não adiantava ainda ser um único fator absoluto. Não adiantava, como ele colocou aqui na questão de que o comprador monopolístico não pode obter um ganho específico correspondendo se restringir a demanda, comprará por preços mais baixos, mas a quantidade comprada também diminuirá. Então, o que ele está dizendo com relação, vou só fazer, se ele restringir, se isso aqui acontece, se restringir a demanda, comprará por preços mais baixos, mas a quantidade comprada também diminuirá. Tem a ver com o quê? Com esta afirmação aqui, opa, ela passei em verde, perdão, só um minuto, para que correlacione uma coisa com a outra. Então, estou relacionando essas duas coisas com vocês aí. Se vocês quiserem fazer uma flechinha no livro. Por quê? A produção de uma unidade de mercadoria M requer, além do emprego de vários fatores não específicos, o emprego de uma unidade de cada um dos dois fatores absolutamente específicos. Se fosse um único fator absolutamente específico, você cairia nessa aqui, ó, se restringir a demanda, comprará. Não aconteceria nada. Mas, no caso da produção de eminho, tá aí, ele requer, além de outros fatores de produção não específico, dois fatores de produção específicos, absolutamente específicos. Então, nem A nem B podem ser substituídos por qualquer outro fator. A produção da mercadoria M tem que ter A e tem que ter B. E ainda, não é que tem que ter A ou tem que ter B. A só pode ser usado em combinação com B e vice-versa. Então não tem como só usar B, não tem só como usar A, tem que usar A e B. Então esse é o ponto. Então são essas as questões, porque senão voltava lá, vou botar em verde aqui, voltava lá para a questão aqui de cima. Se restringir a demanda, comprará por preços blá blá blá. Ok? A disponibilidade de azinho. Então, a primeira hipótese. A disponibilidade de azinho excede largamente a disponibilidade de besinho. Então, azinho é extremamente abundante no mercado, muito mais do que besinho. E como você tem que juntar A e B, o que acontece? Bom, vamos lá. Portanto, é impossível aos detentores de azinho obter qualquer preço por azinho. A demanda por azinho é sempre menor do que a oferta. E aí azinho acaba não sendo um bem econômico. Se azinho é um mineral cuja extração requer o uso de capital e trabalho, se é um mineral, você tem que minerar. A
propriedade da jazida não gera um benefício. Então, a propriedade, o aluguel da jazida não gera, pode ter benefício como ah, um empresário restringindo, organizando, mas não o aluguel, porque ela é abundante. Você pode ir em qualquer outra jazida e operar. Então, é isso que ele está dizendo. A propriedade da jazida não gera um benefício. Então, não existe nenhuma receita de aluguel da mina. Ou seja, o bem de capital mina não vale nada. Vale a extração, tudo, mas não remunera o aluguel da mina. Isso que ele colocou. Agora, vamos lá. Mas se os proprietários de azinho formam um cartel, podem mudar completamente a situação. Podem restringir a oferta de azinho a uma fração tal que a oferta de bezinho seja maior que a oferta de azinho. Então, tem muita mina, tem poucas pessoas operando, porque alguma consideração, eles resolvem então restringir a oferta de azinho de tal forma que bezinho agora sobre no mercado. Lembrando que azinho e bezinho têm que ser usados juntos e azinho e bezinho sofrem do monopólio de demanda. Só tem um cara que compra eles. Assim, azinho torna-se um bem econômico, pelo qual se paga um preço, enquanto que o preço de B reduz-se a zero. Se então os proprietários de Bezinho reagirem e também formarem um cartel, uma luta de preços se estabelece entre os dois conjuntos monopolísticos, sobre cujo resultado a Cataláxia não tem nada a dizer. É um ponto, você pode se debruçar nesse problema, querer escrever uma tese sobre isso. Mises não conseguiu chegar a uma conclusão propriamente dita sobre algo que acontece na formação de preços numa situação como essa situação particularíssima. Dois bens precisam se juntar para atender um monopólio de demanda. Só tem um comprador. Só que os dois são vendedores, e nós vamos descobrir isso agora. Para se ajustar ao mercado, se tornam vendedores monopolísticos, reduzem a quantidade para virar um bem econômico. E vai ter uma competição entre eles. Nós não temos raciocínio lógico e praxeológico para responder o que acontece. Mas fica o desafio. A gente não pode dizer que Mises é perfeito, pode ser que você descubra alguma coisa, ganhe um prêmio Nobel aí tá na mesa. Como já foi salientado, o processo de formação de preços não produz um único resultado determinado. Quando mais de um dos fatores de produção necessários são de caráter absolutamente específico. A gente falou isso lá atrás, no começo da formação de preços, numa série de definições que nós tivemos que passar. Então, o processo de formação de preço não produz um único resultado determinado, mesmo que de forma, igual a gente está fazendo, abstrato, essezinho, mas para entender os nomes das coisas, quando mais de um dos fatores de produção necessários para a produção, ou seja, tanto azinho e bezinho são necessários para o único demandante, mas são necessários e são de caráter absolutamente específicos. Não dá para ser trocado, não dá para ser trocado. Então a gente não consegue definir o que de fato acontece. No processo, na descrição do processo de formação de preços. É isso. Ah, Rodrigo, eles vão se acertar e vão chegar num preço comercial. Exatamente. Eu só não consigo dizer como isso se dará praxeologicamente. É isso que Mises está colocando. Se você conseguir descrever isso racionalmente e indiscutivelmente, praxeologicamente falando, você, um prêmio Nobel não digo, mas com certeza uma tese de doutorado pela Universidade Francisco Mindorim, né? Você vai conseguir. O doutorado vai estar pronto. Não importa que a situação de mercado
seja ou não de tal ordem que os fatores A e B juntos possam ser vendidos por preços monopolísticos. Não faz nenhuma diferença se o preço de um conjunto, compreendendo uma unidade de A e de B, é um preço monopolístico ou um preço competitivo. Não importa essa situação. Vai se ter que se pagar o preço. São bens de caráter absolutamente específico para a produção e vai ter e sabe de onde vai vir o dinheiro, porque é um monopólio de demanda, só tem alguém comprando. Mas de qualquer forma, tudo isso pode dizer o seguinte: assim, olha o que aconteceu. Tudo isso se deu a partir de um fato. Existia um monopólio de demanda, só uma pessoa comprando, e existiam dois bens de caráter específico que só podem ser usados juntos. E um tem mais que o outro tem mais que um, como é natural, e então os preços começaram a um virou bem econômico, outro não, aí começaram a restringir usando a situação de cartel, um cartel bem formado, porque para haver preço monopolístico, lembra que tem que ter um monopólio. Se você não sozinho não tem um monopólio, só tem um jeito, você chamar todo mundo e criar um cartel. Lembram-se disso. Então, assim, o que às vezes é visto como um monopólio de demanda transforma-se, sob condições particulares, num monopólio de oferta, que foi o que aconteceu. Nessa abstração, os vendedores de A e de B desejam cobrar preços monopolísticos sem se importar em saber se o preço de M pode ou não se transformar num preço monopolístico. Então, qual é o lance? A e B estão fazendo o jogo, sem combinar com os russos, uma brincadeira do Garrincha. Eles estão criando preços altos para os seus produtos, sem saber, porque isso vai resultar num preço monopolístico. Lembra que nós falamos isso lá no item do preço monopolístico? Os fatores específicos de produção vão, se são preços monopolísticos, não são preços de livre concorrência, vão criar um preço monopolístico. A pergunta é: vão criar um preço? Não. Eles não sabem se isso pode se transformar num preço monopolístico. O que é isso que ele está querendo dizer, Mises, aqui? Se M será vendável ou não. Esse é o ponto. A única coisa que lhes importa é obter o maior preço que os compradores estão dispostos a pagar pelos dois fatores A e B juntos. Este caso não apresenta nenhum aspecto que permita qualificá-lo como monopólio de demanda. Não é monopólio de demanda. Esta expressão, entretanto, torna-se compreensível se levarmos em consideração as circunstâncias acidentais, né? Todo o texto começa que há um monopólio de demanda e começa toda a história do conflito entre os dois grupos de fornecedores para esse monopólio de demanda. Se os proprietários de A ou de B são ao mesmo tempo os empresários que fabricavam M, então, se os proprietários de A ou de B são ao mesmo tempo os empresários que fabricavam M, que precisa de A e de B, seu cartel tem uma aparência externa de monopólio de demanda. Tem uma aparência externa. Por que que tem uma aparência externa, apenas exterior de um monopólio de demanda? Porque ainda, se ele participa do cartel, esses caras, os outros concorrentes também estão diminuindo. Não adianta ele querer se suprir de tudo. E aí, porque se ele se supre de tudo e os outros jogam tudo no mercado, vira um bem de valor zero. E, portanto, o único bem escasso vira B, que não é o dono. Entender? Mas esta combinação de duas funções cataláticas numa mesma pessoa não altera o problema básico. O que está em jogo é o ajuste de interesse entre dois grupos de vendedores monopolísticos. Nosso exemplo se aplica. O tatis mutandis com algumas modificações ao caso em que A e B
podem também ser empregados para outros propósitos, além da produção de M. Ele me está dizendo aqui, ó, mesmo que nós não partamos, e aí nós não vamos incorrer no erro, obviamente, mas todo o conjunto acima se torna válido, a gente só não vai querer falar de monopólio de demanda. Se não há um monopólio de demanda, se A e B podem também ser empregados para outros propósitos, além da produção de M, só que, desde que esses outros empregos sejam de menos rentabilidade, vai acontecer como se tivesse só um demandante, porque é o mais importante, é o que paga mais. Então, vai se ter essa luta toda descrita acima. Então, é só eu costumo dizer o seguinte: esse exemplo do item 8 é um conhecimento necessário para nós, economistas austríacos, entender que não existe nada que mude catalacticamente os preços num monopólio de demanda. O monopólio de demanda é a mesma coisa de sempre. E se ele resolver comprar menos, para que sobre no mercado, ele vai produzir menos. Não adianta. Agora, se existem dois fatores específicos, absolutamente específicos, que ele precisa, o que acontece é que pode virar o jogo e criar um monopólio de oferta, de venda, um preço monopolístico caindo no colo daquele que é o monopólio de demanda. Perfeito? Espero que tenham gostado da aula e vamos seguir em frente. Essa foi a 209. Até a próxima aula.